Boa tarde, pessoal. Good afternoon, folks. É uma alegria estar aqui com vocês. It's a joy to be here with you. Eu cheguei a algumas conclusões muito lógicas. I got to some very logical conclusions. Steve não gosta de mim Steve doesn't like me porque ele me colocou como a primeira pessoa a fazer isso because he put me as the first person to do something like this para americanos. to Americans. A propósito, você sabe o que é uma pessoa que fala 3 línguas? By the way, do you know what is a person that speaks 3 languages? Trilingue? Trilingual. E uma pessoa que fala 2 línguas? And somebody who speaks 2 languages. Bilingue? Bilingual. E uma pessoa que só fala uma língua? And somebody that only speaks 1 language. Americano. American. So guys, before you ask me, Antes de vocês perguntarem, I need to answer you. You don't need to translate that. Before you ask me something, I need to respond. I have some answers. No, I don't live in a jungle. Second, I've never been to Amazon, so do not ask me anything about Amazon. Brazil is very big. 3, no, I do not speak Brazilian. I do not speak Spanish. I love Spanish-speaking people, but I speak Portuguese. I speak Portuguese. And I'll give them only one reason why Steve has chosen me to do it in Portuguese. Do you know I don't. the reason? I don't. Because Portuguese is the language of heaven. Come on, brasileiro! Agora vamos fazer direito. No, let's do it Eu right. tenho que obedecer ao chefe, I have to obey the boss. senão eu vou ser retirado do Otherwise, I'll board. be removed from the board. Como nós vimos da leitura da minha esposa querida, As we saw in the reading of my dear wife, estamos aqui mais ou menos na metade da carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, we're here in the middle of the second letter to Timothy, e ele tem uma grande preocupação. and he has a great concern. E a gente tem ouvido isso durante as plenárias. And we've been hearing this during the plenaries. Paulo estava próximo da morte. Paul was close to his death. Essa segunda carta é um pouco diferente da primeira, The second letter is a little different than the first porque ela carrega uma certeza. because it takes assuredness. Os dias dele estavam no fim. His days were counted, E ele precisava se assegurar and he needed to be sure que Timóteo, o seu servo fiel that no Timothy, his Senhor, faithful servant in the Lord, iria dar continuidade à obra do was Evangelho. going to continue the work of the gospel. E essa é a preocupação dele nesta carta. And this is his concern in this letter. Essa segunda carta foi escrita, provavelmente, The second letter was written probably quando ele estava preso na chamada prisão mamertina, when he was arrested in prison, probably in the prison called Mamertine, aguardando a sua execução. waiting for his execution. E essa segunda carta And this second letter traz esse coração cheio de expectativa. brings this heart full of expectations. Paulo queria ter certeza Paul wanted to be sure que Timóteo iria dar continuidade ao que ele that começou. Timothy was going to continue what he Que ele had não iria started. parar. He wouldn't stop. Que ele não iria se acovardar. He wouldn't be a coward. E que ele não seria ali, ele de alguma maneira não deixasse para trás o evangelho. Somehow he would not leave behind the gospel. Timóteo era um servo muito querido de Timothy Paulo. is a very dear, beloved friend of Em pelo menos Paul. 3 passagens da Bíblia, In at least 3 passages in the Bible, ele chama Timóteo com alguma característica muito bonita. he calls Timothy with a very beautiful characteristic. Ele chama Timóteo de filho He na calls primeira him a son na primeira carta aos in the Coríntios. first letter to Corinthians. Ele chama de cooperador na carta aos He Romanos. calls a cooperator in the letter to the Romans. E ele chama de irmão e ministro de Deus And he calls as a brother and minister from no God Evangelho de Jesus in the Cristo. gospel of Jesus Christ. O que é que nós podemos aprender dessa passagem? What can we learn from this passage? Paulo, ele alista aqui algumas características Paul lists here some characteristics de alguém que trabalha bem como of servo somebody do that Senhor. works well as a servant of the Lord. De alguém que está preocupado em trabalhar bem Somebody that's concerned about working well e para a alegria do Senhor. and for the joy of the Lord. E ele usa algumas metáforas, And he uses a few metaphors como ele já vem usando nas passagens as he's anteriores. been using in the previous passages. E aqui a gente tem algo muito And interessante. here we see something very interesting. A primeira coisa que Paulo
diz que Timóteo deveria ter the first thing that he says that Timothy had to have era competência. was competence. Competência para liderar. Competence to lead. E essa competência para liderar And this competency to lead estava diretamente was ligada directly connected ao ensino da palavra de to Deus. the teaching of God's word. A principal The função main function para Timóteo for Timothy era ser um bom professor, was to be a good teacher que ensinasse muito bem that would teach very well. e que não perdesse tempo com conversas Wouldn't waste time with conversations. e que ele não perdesse tempo com discussões, Wouldn't waste time with que ele discussions, with fosse arguments. direto ao ponto, That he would go straight to the point. que a palavra de Deus That the word fosse of God o seu guia, Would be his a sua guide, bússola. his north. Yeah. There is one thing very interesting Tem uma here coisa muito interessante aqui, because it's very weird. porque é muito estranho. Because as I speak, I know what Conforme eu he falo, should eu translate. sei o que ele deveria traduzir. And when he makes E mistakes, quando ele faz um engano, I get mad. eu fico com raiva. You know what? Jay, please stand up. Jay, levante-se. Jay, levante-se. Jay, get up. Vocês conhecem esse Do cara? you know this guy? Ele é um americano He's an American, bilingual. bilingual, E ele viveu no Brasil muitos and anos. he lived in Brazil for Ele many ia me years. traduzir hoje. He was going to interpret me, Mas ele, de alguma maneira, but desistiu. somehow he gave up. E eu não sei por quê. And I don't know why. Thank you, brother. Então vamos voltar à palavra de Deus. Let's go back. A primeira característica que First- Paulo esperava de Timóteo Characteristic that he expected from Timothy, era que ele fosse um bom that professor, he would be a good teacher, que ele tivesse competência para esse that papel, had competency for that role, que ele não perdesse tempo com discussões wouldn't waste humanas time with human conversations baseadas em conceitos pervertidos, based in perverted concepts, baseados em discussões tolas, based in full discussions, que ele fosse direto à palavra de that he would go Deus. straight to the Word of God. E aqui Paulo usa uma expressão. And here Paul uses an expression. Ele espera que Timóteo He expects that Timothy maneje bem a will palavra de handle Deus. well God's Word. Ele espera que Timóteo maneje bem He a palavra expects de Deus, that Timothy will handle well the Word of God, o depósito da fé. the deposit of the faith. E é interessante que It's no interesting original, that in the original, Paulo usa uma palavra que Paul nós uses a poderíamos word falar em português that you can say ortotomel, in Portuguese, ortotomel, mas é em grego, but it's Greek, ortotomel. ortotomel. O que significa isso? Manejar What does it bem, mean to handle well, ortotomel. ortotomel? Ele usa a figura de um construtor He uses the figure of a constructor que está abrindo uma estrada that's opening a road no meio de uma floresta in the middle of a forest ou no meio de um grande campo. or in the middle of a big field. E a ideia de manejar bem a palavra de And Deus the idea to manage well the Word of God tem a ver com abrir essa estrada has to do with open this road o mais reto possível, the most straight as possible. que chegasse ao lugar That definido will get to a defined place sem desvios, without any detours, sem pegar outras rotas, without other routes. mas que manejar But bem, handle well, ortotomel, ortotomel, é como se ele dissesse a it's Timóteo: as if he was saying to não Timothy, perca tempo, do not waste time. pregue a palavra, Preach the Word. pregue a palavra, Preach the Word. não ligue para discussões, Do not give attention to discussions. deixem que eles falem. Let them talk. Esses que estão tentando perverter a These that are igreja trying to pervert the church, não vão chegar a lugar they're nenhum, not going to go anywhere a não ser a perdição. unless perdition. Portanto, pregue a palavra. So preach the gospel. Vá direto ao ponto. Go straight to the point. Chegue onde você tem que Get chegar. where I have to get. Louvado seja o nome do Praise Senhor. be the name of the Lord. Quando um obreiro trabalha bem, When a worker works well, ele descansa na soberania de he Deus. rests in God's sovereignty. Pois embora muitos se desviem da verdade, Even though many deviate from the truth, os eleitos permanecerão inabaláveis. the elect will remain firm Pois Deus os conhece plenamente because God knows them fully e os guardará até o and fim. will keep them to the end. Desse modo, This way, se perdermos alguém, if we lose somebody,
como pastores, as pastors, como pregadores, as preachers, saibamos de algo muito especial we must know something very special. e confiemos. We must trust O verdadeiro dono das ovelhas the real owner of the sheep as conduzirá em triunfo. will take them in triumph. É por essa razão que no verso 19, This is the reason why in the verse 19, na primeira parte, in the first part, que ele diz o seguinte: he says the following. But God's firm foundation stands, bearing this seal, the Lord knows those who are His. O que isso tem a ver com o que eu estou What does dizendo? this have to do with what I'm saying? Muitas vezes nós queremos agradar as Many pessoas, times we want to please people, pregando o que elas querem preaching ouvir, what they want to hear, pregando o que é bom para os seus ouvidos, preaching what's good for their ears, até mesmo para os seus corações. even to their hearts. E nessa tentativa de agradar, And trying to help them, nós to não please them, estamos chegando no ponto. we are not getting to the point. Nós estamos tomando desvios. We are taking detours. O que Paulo está dizendo a Timóteo: What Paul is saying to Timothy, não se preocupe, do not worry about it. pregue a palavra, Preach the word. porque o Senhor das ovelhas, Because the Lord of the sheep, o dono das the ovelhas, owner of the sheep, nos assegura he assures to que us ele é o líder that he's the leader. e que vai levá-las em He's going to segurança take them in safety até o último dia. to the last day. Pregue a palavra, Preach the word. vá direto ao ponto. Go straight to Louvado the seja o point. nome do Senhor. Praise be the name of the Lord. Eu não tenho muito tempo I don't have much e time. por isso eu acho que Steve não Therefore, gosta de I mim, think that Steve doesn't like me porque ele me deu o mesmo because he tempo gave me the same time que aos outros. that he gave to the others. E nós temos que dividir. And we have to share. It's unfair. It's not fair. Do you know this? Você sabe o que é isso? Who knows this? Quem conhece isso? You know that? Matt Chandler. Matt Chandler. Eu sou muito ruim para imitar as pessoas, I am bad in imitating people, mas eu estou louco para imitar o Steve. but I'm crazy to imitate Steve. Quando ele subir nesse palco, When he gets into this E dançar. stage and dance, quando nós atingimos when we reach 1000 para 1000. 1,000 for 1,000. Então vamos lá, segunda Let's go. característica. Second characteristic. A primeira The competência. first competency, O segundo the second tem a ver com caráter. has to do with character. E aqui Paulo And muda o here, tema. Paulo switches the term. Ele deixa de falar no He obreiro stopped talking about the worker, e ele começa agora And a he starts falar now talking de instrumentos. about instruments. Ele vai usar a He's metáfora going to dos use vasos. the metaphor of the vessels. E ele vai aqui classificar dois tipos He's de going to vasos. classify two kinds of vessels. Um vaso que tem sido digno A vessel that is very honorable e um vaso que não tem sido digno. and a vessel that is not honorable. E ele quer pontuar algo para And Timóteo. he wants to punctuate something for Timothy. Além de ter competência para pregar, Besides having the competency to preach, além de ter competência para besides ensinar, having to have competency to preach, to teach, ele teria que ser um vaso limpo. you would have to be a clean vessel. Ele tinha que ser um vaso You have sem to be as iniquidades do a passado. vessel without the iniquities of the past. E ele convida Timóteo And he invites Timothy then também also para ser esse vaso limpo. to be this clean vessel. Eu tenho ficado muito preocupado nos dias de hoje. I've been very concerned today. Muitos novos pregadores, Many new preachers, muitos novos cristãos many new Christians, têm investido demais em sua imagem they have invested too much in their own image. e não têm investido muito em seu They caráter. have not invested in their own character. E é algo que me incomoda This profundamente. is something that bothers me very much. São pequenas mentiras do cotidiano Little lies of day by day que nós vamos deixando para lá that we leave to the side e a gente continua com os mesmos erros. and we continue with the same mistakes. Eu tenho observado I have observed carreiras que aparecem de uma hora para outra, things that show up from 1 hour to the other, personalidades que aparecem do nada, personalities that come out of nowhere. tem até uma grande capacidade de ensinar, There is even a skill to teach, tem uma grande capacidade de a convencer, great skill to convince, mas but a maneira como muitos estão conquistando the seguidores way how many people are getting followers não é através de um caráter que parece com Jesus, is not through a character that looks like Jesus, mas através de falsidades. but it's through things that are false.
Por exemplo, For instance, comprar seguidores buying followers no Instagram. in Instagram. E eu tenho certeza que ninguém aqui I'm fez sure isso. that here nobody does that. Comprar likes To buy likes, para mostrar que você é conhecido, to show that you are known, que você precisa ser ouvido, that you need to be heard, mas pela graça de but Deus, by the grace of God, para a glória de Deus, for the glory of God, para a glória de Zuckerberg. for the glory of Zuckerberg. Não. No, Eles não podem mais comprar likes no Instagram. they cannot buy likes in Instagram anymore. Você sabia disso? Did you know that? Essa preocupação precisa estar This dentro do nosso concern coração needs to be inside our hearts todo o tempo. all the time. Para Deus, For God, importa muito mais it matters a lot more quem eu sou do que o que eu faço. who I am than what I do. E você, como tem visto o seu And ministério? you, how have you seen your ministry? Você tem se preocupado com caráter? Have you been concerned about character? Você tem se preocupado com Have a you been identidade da sua vida com Jesus? Concerned about the identity of your life with Jesus? Tem uma curiosidade, I have a curiosity. e essa pode ser encontrada no que está em nossas mãos It aqui. can be found what we have in our hands here. Por exemplo, na carta de Paulo a Tito, For instance, in the letter of Paul to Titus, as características que Paulo espera ver nos the presbíteros, characteristic that Paul wants to see in the leaders, se você for contar uma a uma, if you're going to count them one by one, talvez nós tenhamos 13 maybe aqui. we have 13 12, here, 13, eu não 12, estou 13. certo. I'm not sure. Eu não vou contar agora, I'm not going to count now porque eu não tenho tempo. because I don't have time. Mas uma coisa But one thing, está muito clara nesse it's texto. very clear in this text. Paulo fala de qualidades como homem na família, Paul talks about qualities like a man in the family, na maneira como trata os in filhos, the way he treats the children, no seu relacionamento com a in his esposa. relationship with his spouse. Ele fala também sobre como aquele He presbítero also talks about how that leader é visto is pelos que são de seen fora by the world, the others one that are outside, e ao mesmo tempo and that at the same time sobre questões como about hospitalidade. issues like hospitality. E uma apenas das And only características, one of these characteristics, so that he may be able. No, let me start from the beginning of the verse. Verse 9. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Apenas em um momento, only at one time, Paulo está falando da nossa habilidade Paul is talking about our skill, de conhecer, to know, de ter competência to nas have escrituras. competency in the scriptures, As demais características more than the other characteristics, têm a ver com o caráter de Timóteo. have to do with the character of Tem a ver Timothy, com o caráter have do to do presbítero. with the character Do presbítero, of elder. the leader, of the elder. O que eu quero pontuar nesse What I momento, want to queridos, say at this time, para alguém que deseja trabalhar bem, for somebody that wants to work well, invista 10 vezes mais invest 10 times more no seu caráter in your character do que no seu estudo das than in your escrituras. study of the scriptures. E eu não estou dizendo que você não And deve I'm estudar not as saying escrituras. that you must not study the Não me scriptures. entenda mal. Do not misunderstand. Mas se você é doutor But nas if escrituras, you're a doctor in the scriptures, seja be pós-doutor no seu caráter. doctor in your character. Porque é aí onde reside a sua identidade That's com where Jesus. lies your identity with Jesus. E você vai ser bem You're sucedido going to be well à succeeded medida que você parecer mais as com you o seu look Senhor. more like your Lord. Louvado seja o nome dele. Praise be his name. E aqui a gente passa já para And here we um pass terceiro now ponto. to a third point. E eu quero focar um pouco mais And I want to sobre focus isso. a little bit more about this. E à medida que eu for falando And sobre esse as texto, I talk about this text, vou falar também um pouco sobre a minha I'm going vida, to talk about my life apenas como um exemplo like an example do que eu tenho vivido ultimamente, of what I have lived lately. e que isso talvez tenha a ver com esse texto And maybe it has to do with this text. e tenha a ver com a vida de você. It has to do with your lives. Quando Paulo vai falar aqui nos versos 23 a 26, When Paul is talking here from the verse 23 to 26, eu vou pedir a meu amigo I'm para going to ler ask aqui. my friend here to read.
Have nothing to do foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Repitam comigo. Repeat with me. As características de alguém que trabalha bem. The characteristics of somebody who works well, Mas tem que ser em português. but it has to be in Portuguese. Competência. Competency. Competência. Competência. It's very similar to competence, right? Vamos lá, competência. Caráter. E agora a terceira, And now the third. cordialidade. O servo do Senhor precisa ser cordial, The servant of the Lord must be cordial, amoroso. lovingly. Precisa ser alguém que as pessoas querem estar This perto. should be somebody that people want to be close to. Tem que ser pessoas This pacientes, should be patient à people medida em que elas ensinam a palavra de Deus. as they teach the word of God. Essa última parte do This last texto part of this text tem a ver com o tipo de pessoas has to do with the kind of people que Timóteo estava lidando. Timothy was dealing with. Pessoas como Himeneu, People like Hymenaeus, Fileto, Philetus, pessoas que tinham negado verdades centrais da people fé. that had negated central truth of the Bible. E nós vamos encontrar isso em todos os And you're going lugares. to find these everywhere. Nós vamos encontrar isso You're going na to sala find de this escola bíblica. in the Bible school Nós vamos classrooms. encontrar isso We're going to find depois this que pregamos. after we preach. Quantas vezes alguém não tentou lhe corrigir? So many times people try to correct you Quando você desce do as púlpito you get out of the pulpit, e você ganha o seu dia. and it makes your day. Thank you, Lord. Thank you, Lord. É muito difícil It's ser very contraditado. difficult to be confronted, É contradicted. muito difícil It's very pregar hard a palavra de Deus to preach the word of God para pessoas que têm uma visão totalmente to diferente. people that have a totally different vision. Eu gosto desse tipo de ambiente, I de like this environment. kind of environment. Sabe por quê? Do you know why? Porque a gente está na mesma página. Because we're in the same page. Se não em todas as coisas, Maybe not in everything, mas na maioria delas. but in most of them. É bom conversar com irmãos It's good to talk to brethren que são santos, that are saints, bem casados, well married, que amam o Senhor, that love the Lord, que servem na igreja, that serve in the church, mas é muito difícil but it's very difficult abrir o coração to open the heart para outras pessoas to other people que não pensam como nós that do pensamos. not think like we do. O Brasil tem vivido um momento muito difícil. Brazil is living a very difficult moment. Talvez nós nunca tenhamos tido um governo de Maybe direita, we never had a government of the right, como vocês têm aqui os as republicanos. you por have exemplo. here, the Republicans, for instance. Aqui vocês têm sempre uma variação. And here you have always a variation. Democrats, Democrats, Republicans, Republicans, and so on. and so on. No Brasil, nós passamos quase 20 In anos Brazil, we spent almost 20 years com um governo mais à esquerda. with a lefty government. E depois de quase 20 anos, After almost 20 years, por que não dizer 30, quase, why not say almost 30? nós temos talvez o primeiro We have governo maybe the first government mais à direita. more towards the right. Nessas eleições que tivemos, In the elections that we had, nós tivemos a maior quebra we had the greatest breakage no relacionamento das igrejas in the brasileiras, relationship of the Brazilian church, no relacionamento das pessoas dentro da in the igreja, relationship of the people inside the church. pessoas rompendo laços com People irmãos, breaking the link with brothers and com sisters, mães, with com mothers, with pais. fathers. A cena mais triste The saddest scene é ver pessoas deixando is igrejas to see people leaving the church por causa do alinhamento dos seus because pastores of the alignment of their ou dos pastors seus líderes or their com uma leaders certa visão política. with a certain political vision. Eu sempre tive que viver no meio dessa luta. I always have to live in the middle of this fight. E um dos meus maiores desafios na And vida one of my greatest challenges in life foi ser um mediador de contendas. is to be a mediator of conflict Antes de ser procurador do governo brasileiro, before being an attorney for the government, e eu comecei em 2000, which I started in 2000. em 1995, In 1995,
Eu fui auditor do I trabalho. was an auditor of the Labor inspector. Labor inspector. Yes. E quando eu fui labor inspector, And when I was labor inspector, eu tive a oportunidade de mediar conflitos I had a chance to mediate conflicts entre sindicatos, between unions. unions. Yes. Thank you. Thank you. I hate you. I hate you too. I do not play, how do you call that stuff? Golf, but I play soccer. Better than the British guys. Então, vamos voltar para So o texto. let's go back to the text. Eu passei muitos anos da minha vida mediando conflitos. I spent many years of my life mediating conflict. E uma das coisas que eu sempre guardei no meu And coração, one of the things that always kept in my heart, que a única qualificação that the only qualification nas in bem-aventuranças, the bem-aventuranças, in the how do you call blessings, those blessings In the from, blessings. from Jesus in the Matthew blessings. chapter 5? Beatitudes. Beatitudes. Se você observar as If you observe beatitudes, the Beatitudes, você vai ver que só uma you're going to see that only one nos equipara ao Senhor. compares us to the Lord. Ele fala que os pacificadores He says that peacemakers serão chamados filhos de will Deus. be called children of God, sons of God. É a única das That's beatitudes the only of the Beatitudes que o resultado da ação that the result of the action é ser parecido com o is Senhor. to look like the Lord. Então eu sempre investi nisso na So I vida. always invested in this in my life. E hoje eu me vejo em uma posição extremamente complexa. And today I see myself in a very complex situation. Eu continuo sendo pastor como sempre. I'm your pastor, as always. Inclusive eu tenho uma palavra para os bivocacionados. I aqui. even have a word for the bivocationals here. Eu sei que há muitas pessoas que Deus separa para fazer apenas a obra do I ministério. know that there are many people that God calls to do only the work of the E ministry. nós devemos louvar a Deus por And we isso. must praise God for that. Mas também há algumas pessoas But there are some people que geralmente são loucas, that usually are crazy que ele escolhe para fazer duas coisas. that choose to do two things. Quando a nossa igreja tinha cerca de 500 When pessoas, our church had about eu tive uma 500, crise I had a crisis para sair da igreja. to leave the church. E essa crise para sair da And this igreja, crisis to leave the church, graças a Deus passou. thank God, passed. Na verdade, Actually, I've made a mistake. I made a mistake. Uma crise para sair do trabalho A crisis to leave the job e ficar apenas na and to igreja. stay only in the E church. graças à minha esposa, And thanks to my wife, meus pais, my parents, alguns amigos, some friends, eles entenderam que eu poderia ser um instrumento they understood I could be an instrument nas mãos de Deus, in God's hands, também fora da igreja. also outside the Então eu church. tenho uma palavra para os So bivocacionados I had a aqui. word for the bivocationals here. Não se sintam fora do reino de Do not Deus. feel out of the kingdom of God. Não se sintam de Don't segunda feel categoria. second class. Se você precisa trabalhar If you need to work e fazer o and to ministério, do the ministry, não se sinta menos don't feel importante. less important. Eu me senti menos I importante felt less durante important alguns anos da minha for a vida. few years of my life. Agora eu não tenho mais tempo para Now I isso. don't have time for that. Eu não tenho tempo. I don't have time. Mas voltando ao But texto, going back to the text, Paulo está dizendo que o servo de Paul Deus is saying that the servant of God não deve ser briguento, should not be quarrelsome, não deve entrar em should contendas, not get in conflict, não deve entrar em should confusão. not get in confusions. E nós vivemos um tempo muito complexo And we live in quando that time very complex quando falamos sobre esse assunto. when you talk about this subject. O mundo da internet, The internet world, o mundo das redes, the network world, o discurso de ódio the speech of hatred tem estado presente na igreja. has been present in the church. Os grandes mestres The great masters, muitas vezes querem impor many times they want to impose o que eles creem a partir da palavra. what they believe from the word of God. E eles querem que as pessoas aceitem And they want people to accept o seu jeitinho reformado de their ser. reformed way of being. Eu não era reformado. I was not reformed.
Até que alguém mansamente until somebody gently me convenceu sobre algumas questões. convinced me about some issues, E a minha fé tornou-se mais forte. and my faith became stronger Porque alguém me amou primeiro. because somebody loved me first. Eu sei que você tem muitas verdades I para know contar. that you have many truths to Eu sei que tell. você já leu muitos I livros. know that you read many books. Talvez você seja doutor. Maybe you're a doctor. Talvez você seja um grande Maybe expositor da a palavra. great expositor of the word. Parabéns. Congratulations, Porque você tem a verdade. because you have the truth. Mas verdade sem amor But truth without love é verdade que não se is ouve. truth that's not heard. É verdade que não se escuta. It's truth that nobody hears. E esse texto está And nos this dizendo algo text dessa maneira. He's saying something like that. Timóteo tinha muitos inimigos Timothy had many que enemies. estavam indo contra ele, They were going against him. que estava fazendo com que ele desejasse parar, They're causing him to want to stop, sentir dores no estômago, feeling pain in his stomach, tendo que tomar vinho. having to drink wine. Não, não, não. No, no, no. To pass wine To on the pass belly. wine in the belly. Vocês são muito engraçados. You're very funny. A ideia por trás do texto The idea behind the text é que a verdade que nós pregamos com is competência, that the truth that we preach with competence, que se reflete no nosso caráter, that reflects in our character, precisa ser refletida needs to be reflected na nossa cordialidade, in our cordiality, no nosso amor pelos in our inimigos, love for the enemies, pelos que pensam diferente. for those who think differently. Eu tenho algumas coisas para contar I para have vocês. something to tell you. Eu nunca imaginei ocupar posições políticas. I never thought about occupying political positions. O meu cargo como procurador do governo, My role as an attorney for the government, eu não fui nomeado I was not nominated pelo presidente. by the president. Eu participei em um concurso, I was open part competition, in an open Competition. consortium competition com milhares de with advogados. thousands of attorneys. E essa posição que eu ocupo And this position that I hold now, is a lifetime position. it's a lifetime position. Eu estava muito bem, I was very well. morando na cidade que eu nasci, Living in the city where I was born, morando na cidade onde eu plantei a igreja living in the city where I planted the church, e a vi crescer, and I saw it grow, e que vi líderes surgindo, and I saw leaders coming up. morando by the beach, I was living by the beach, e eu recebi um convite do presidente da República and I was invited by the President of the Republic of Brazil para ser secretário de governo, to be Secretary of the government, para ser secretário de direitos humanos. to be Secretary of Human Rights. Se existe alguma coisa hoje no mundo If there is something today in the world que serve para qualquer uso, that serves to any use, é direitos humanos. is human rights. Human rights speech. Human rights speech. Pessoas usam direitos humanos People use human rights para justificar, por exemplo, o aborto, to justify abortion, for instance, para justificar o to casamento justify homossexual. the homosexual marriage. Pessoas usam direitos humanos People use the human rights para defender aquilo que elas entendem ser os seus direitos. to defend what they think to be their rights. Quando eu estava indo para Brasília, As I was going to Brasilia, eu confesso para vocês, I confess to you, essa seria a última posição. this will be the last position. A última posição que eu The escolheria last position that I would choose de mim mesmo. of myself. Mas Deus tinha algo para me ensinar But God had something to teach me sobre o que Paulo tentou ensinar Timóteo. about what Paul tried to teach Timothy. Eu vou dizer para vocês de que áreas eu cuido no I'm going to Brasil. tell you which areas I take care of in Brazil. Combate à tortura, Torture, combat to torture, combate ao trabalho escravo, against the Slavery? slave labor, LGBTI LGBT population. population. Cuido também de educação para direitos I humanos, take care of education for human rights, homeless. homeless. Também sou responsável pelas I'm políticas also responsible for the politics de refugiados, of refugees, imigrantes, immigrants, liberdade religiosa. freedom of religion. Mas eu sou pastor. But I'm a pastor.
Eu sei em quem eu creio. I know in him, in whom I believe. Eu creio nessa palavra. I believe this word. Mas eu fui chamado But I was called para liderar pessoas to lead people que não creem nessa palavra como eu creio. that do not believe in this word like I do. E o que fazer em situações como And essa? what to do in situations like that. Vocês sabem que o movimento LGBT Do you know that LGBT movement? é muito forte no mundo It's inteiro. very strong in the whole world. E eu tive a minha primeira reunião And I had my first meeting com os líderes nacionais with the national leaders do movimento of this movement durante a transição de governo, during the transition of the government em novembro, in November. quando o Brian viu o presidente passar por trás de mim. When Brian saw the president walking behind me. E nós reunimos todos And we gathered everybody together e dissemos algo muito claro. and we said something very clear. Esse governo é mais conservador This government is more conservative em questões relacionadas à família, in issues related to the families, em questões relacionadas com moralidade, in issues related to morality, além, é claro, de questões sociais. besides, of course, social issues. E nós precisamos ser muito claros. And we need to be very clear. Nós amamos vocês, We love you. nós respeitamos vocês. We respect you. Eu respeito vocês como pastor. I respect you as a pastor. Penso de maneira diferente, I think in a different way. mas vamos chegar a um acordo. But let's get to an agreement. Eu lhes prometo algo. I promise something to you. Eu vou lutar contra a violência, I will fight against violence contra vocês, against you, contra essa comunidade. against your community. Eu não vou permitir como secretário nacional I'm not going to allow as a national secretary que alguém que escolheu ser travesti that somebody that chose to be a transgender seja machucado na rua, be hurt in the streets, seja morto, be killed, inclusive even por alguns em nome de Jesus. by some people in the name of Jesus. Eu prometo que lutarei por empregos. I promise that I'll fight for jobs. Criaremos políticas para emprego. We'll create politics for jobs. Eu passei praticamente um mês sem conseguir dormir I spent about a month without sleeping nos primeiros dias da minha nova posição in no the governo. first days of my new position in the government. Porque eu nunca gostei de guerra. Because I never liked conflict. Eu prefiro a paz. I'd rather have peace. Eu prefiro ser visto como I'd filho de rather be Deus, seen as a son of God, pacificador, peacemaker, alguém que seja cordial com os somebody who outros is cordial with everybody. e está no meio de toda aquela And confusão. to be right in the center of that confusion. E ainda estou. And I'm still there. Exige de mim uma dupla carga. It demands from me a double burden. Eu sei que a sua situação é totalmente diferente da I know minha. that your situation is totally different than mine. Eu não sei se há alguém louco o I suficiente don't know if there's somebody nuts enough para ser pastor e advogado, to be pastor and attorney, mas uma coisa eu sei, but one thing I know, que essa rede that this network não seja conhecida apenas not be known only pelo seu conhecimento das Escrituras, by its knowledge of the scriptures, pela sua visão reformada da by its teologia, reformed vision of theology. que vocês sejam conhecidos, You irmãos may e be irmãs, known, brothers and sisters, por terem o caráter de Jesus. for having the character of Jesus. Mas mais do que isso, But more than that, que amem that love como Jesus, like Jesus. a ponto de levar a palavra da To verdade, the point of taking the word of truth sem desistir dela nunca, without ever giving up on it, mas pregando, but preaching, ensinando, teaching como Jesus faria, like Jesus would do, amando as pessoas. loving people. A propósito, By the way, amem primeiro love first e preguem and depois. preach afterwards. Era isso que eu tinha para dizer. That's what I para had vocês. to tell you. Obrigado. Thank you. Eu quero orar por vocês. I want to pray for you. E eu tenho tempo, Steve. And I still have time, Steve. 10 minutes. 10 minutes. Look at that. Look at There's that. something wrong. There's something wrong. Just
Check Look. it out. Check it out. 1 minute? Pay you back, brother. Eu não sei se isso é comum aqui, I don't know if this is common here, mas como eu sou o primeiro a pregar em português, but because I'm the first to preach in Portuguese, eu quero fazer um convite. I want to make an invitation. Eu não vou fazer um convite para aqueles que querem aprender mais da palavra It's de not Deus. going to be an invitation for those who want to learn more about the Word of God. Isso é uma questão de competência. It's an issue of competence. It's a matter of competence. Creio que temos mais livros do que precisamos para I isso. believe we have more books than we need for that. Mas eu gostaria muito que você tratasse com Deus But I would agora. like you to deal with God now. Questões relacionadas à sua vida interior. Issues related to your inner being, Talvez algo relacionado ao seu caráter, maybe something related to your character, seu temperamento. your temper, Ou talvez a maneira or maybe the way que você tem tentado pregar a palavra de you've Deus. been trying to preach the Word of God, Do seu jeito, your way, não do jeito do Espírito Santo. not the Holy Spirit's way. E eu gostaria muito que aqueles que And I would like that those precisam crescer who need to grow nessas duas áreas, in these two amados, areas, para que beloved, trabalhem bem, work well, especialmente especially na cordialidade, in the being cordial no caráter, in character, na maneira como as pessoas te veem, the way like people see you, a tua esposa te vê, like your wife sees os you, teus filhos te veem, like your children see o you, teu vizinho da porta ao like your lado. neighbor next door sees you. Nós precisamos ter coragem We need to be courageous para admitir to admit que nós não somos esse depósito perfeito that we're not this perfect deposit do que Deus espera de nós. of what God expects from us. E eu sou o primeiro a ficar aqui, And I'm the first one to stand em here, pé, standing, pedindo a Deus que me dê mais asking God to tranquilidade, give me more tranquility, mais amor ainda, more love, para pregar a verdade, to preach the truth, amando as pessoas. loving people. E eu fico em pé e convido And I'm aqueles standing, I invite those que precisam who crescer need to nessas grow áreas, in these areas, que você tenha coragem e fique de that pé agora. you may be courageous and stand up right E eu now. quero orar por você. And I want to pray for you. Thank you. Obrigado por serem verdadeiros. Thank you for being truthful. Obrigado por serem humildes. Thank you for being humble. E eu quero orar por vocês. And I want to pray for you now. Senhor Deus, obrigado Lord God, thank you por tudo que temos vivido aqui. for everything we have lived here. Obrigado pelo teu amor. Thank you for your love. Obrigado por tua graça. Thank you for your grace. Obrigado pelo teu perdão. Thank you for your forgiveness. Obrigado por sermos teus filhos e filhas. Thank you for being your children. Sabemos que o teu amor We know that your love é maior do que possamos imaginar. is greater than we can imagine. E ao sermos dispenseiros, ao sermos stewards And when we are stewards de tua palavra, of your word, nós nunca alcançaremos we will never reach os teus níveis de amor, your level of love, de verdade, of truth, de sabedoria wisdom, e de conhecimento. and knowledge. Humildemente nós te pedimos, Senhor, Humbly we ask you, Lord, como essa grande família as this great family de irmãos e irmãs, of brothers and sisters, põe sobre nós put upon us mais competência, more competency, caráter aprovado an approved character, e amor nas nossas palavras. and love in our words Que se reflita na paciência, that may be reflected in the patience, que se reflita na may be cordialidade reflected in the cordiality, e que se reflita no desejo, and might reflect in the desire não de ganhar uma luta, not only to win a fight, mas de ganhar uma but vida. to win a life. Obrigado pelo teu amor, Thank you for your love. obrigado por tua graça. Thank you for your grace. Estamos aqui por tua causa. We are here for your cause. Nós te amamos, We Senhor. love you, Lord. Fortalece-nos, Senhor. Strengthen us, Lord. Fortalece essa rede, Senhor, Strengthen this network para a glória do teu for nome the glory of your e name para a alegria da and for the humanidade. joy of humankind. Amém. Amen.